Quando nós estávamos no auge do regime autoritário, e o presidente Geisel era presidente da República, há muito tempo, eu escrevi um artigo sobre o que eu chamei de os anéis burocráticos, em que eu dizia o seguinte: olha, a política no Brasil hoje, no tempo do general Geisel, e ele já estava mudando na direção de uma redemocratização, a política hoje se dá entre anéis burocráticos. O que eu chamei de anéis burocráticos? Algum setor tecnocrático, algum setor da administração e algum setor, às vezes, empresarial, e mais raramente naquela época sindical, forma uma aliança e impõe seu interesse. E como naquela época não havia liberdade de expressão, esses interesses se definiam na sombra. Bom, isso foi no regime autoritário. Hoje o regime não é autoritário, mas muito frequentemente nós estamos assistindo à formação, de novo, de anéis burocráticos, só que agora são corporativos, tem o sindicato, tem o fundo de pensão, tem algum setor tecnocrático e tem uma vontade política de um partido por trás. E os temas não são postos à luz do dia. Vou dar alguns exemplos muito simples. E que não são postos, e a sociedade não cobra que sejam postos, que é mais grave do que não serem postos à luz do dia. E que limitam as opções. Vou dar um exemplo muito simples. Nós assistimos agora uma discussão, uma não discussão no Congresso Nacional sobre um tema da maior relevância, que é o petróleo brasileiro. O que nós vamos fazer com o petróleo? O que nós vamos fazer com o petróleo do pré-sal? Como é que nós vamos explorá-lo? A única discussão que houve foi a respeito da distribuição dos royalties no futuro. Royalties que não existem ainda. A briga entre os estados e os municípios. A discussão sobre qual é o melhor regime para exploração. É partilha, é concessão? Pode ser, mas não houve discussão. É necessário capitalizar tão rapidamente? Precisamos explorar já? Não houve discussão. Não estou dizendo que esteja errado, estou dizendo que não houve discussão. E quando se percebe, está feito. Querem um outro exemplo? Nós estamos rearmando o Brasil enormemente. Ou pelo menos pretendendo rearmar. Para quê? Pode ser necessário, mas tem que explicar ao país. Porque isso custa muito dinheiro. E tem implicações de todo tipo. Né? Não se sabe. O Brasil acabou de tomar uma decisão agora, na ONU, a respeito de um tema relativo aos direitos humanos no Irã. O Brasil disse: não, eu sou neutro. O brasileiro foi consultado, discutimos isso, houve um debate? Não houve. Não é? E vê-se que... eu estou dando alguns exemplos. Então nós estamos vivendo de novo um momento que as opções não estão sendo postas. Numa sociedade complexa como a nossa, embora a gente possa pensar a opção do ponto de vista individual, e aí eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, isso é muito importante, eu tenho meus direitos assegurados, etc., etc., existem outros temas que dizem respeito à invenção do futuro, e os inventores do futuro muitas vezes estão trabalhando na surdina. E nós não sabemos que o nosso futuro está sendo reinventado, e nem sabemos em que direção está sendo reinventado. Portanto, isso aí é falta de liberdade, é falta de oferecer a opção. Não é que nós não tenhamos eleição, direito, temos, mas nós temos que lutar para termos cada vez mais, para que os temas sejam sempre colocados como temas que podem ser A, B, C ou D, quem manda, quem escolhe, qual é a regra. Quando você não tem a regra, quando você não tem sequer a formulação dos temas, quando esses temas não são expostos à opinião pública, e quando a opinião pública não se forma a respeito desses temas, o assunto passa a ser preocupante. E a opinião pública não se forma, muitas vezes, não é que as pessoas não saibam. No caso do petróleo, são leis, estão no Congresso. O Congresso não transformou isso num tema importante para o debate nacional. Não transformou. Os partidos não transformaram isso num tema importante para o debate nacional. Muitas vezes a mídia transforma. Eu até diria que no Brasil a mídia está muito mais atenta a essa necessidade de opções e chamar a atenção aqui ou ali do que os próprios partidos, do que o próprio Congresso Nacional. E a sociedade civil, por mais forte que ela tenha se tornado, está se tornando, há muitos temas que escapam a ela e que escapam mesmo à sua capacidade de mobilização para poder pesar e interagir. Então, eu acredito que o tema da organização política da liberdade é muito presente entre nós. Não adianta, não devemos nos contentar, como eu fiz aqui no começo, dizer há opções, há um sistema democrático, etc. Tudo bem, mas é muito mais do que isso, porque
crescentemente é preciso que haja possibilidade de participação no processo deliberativo. É claro que a decisão formal tem que ser do Congresso e do Executivo. E o Executivo tem legitimidade para isso, foi eleito para isso. A decisão passa pelo Congresso, mas a deliberação, a discussão é fundamental. Uma sociedade só é livre realmente quando ela é capaz de colocar as questões, de ver quais são as opções, discuti-las e ampliar o nível de discussão ao maior âmbito possível para que seja efetivamente depois a decisão esteja embasada numa vontade que é uma vontade que é coletiva. Na medida que essa vontade não se forma, o que acontece é que essa vontade é exercida pelo poder legítimo, que é o poder executivo, mas não é suficientemente legitimado pelas formas de deliberação que requerem essa participação mais ampla. Isso não é um tema só no Brasil. Isso é um desafio da sociedade contemporânea. Não é só no Brasil. Mas nós temos que pensar em termos concretos do país em que nós estamos. É possível fazer alguma coisa no sentido de que os processos decisórios sejam mais abertos? É possível fazer. A primeira questão é colocar o tema, é fazer com que as pessoas tomem consciência dos temas em marcha. Infelizmente, o nosso sistema partidário é muito frágil nessa direção. Por quê? Porque a nossa organização estatal se criou de tal maneira, e com uma modernização dela, e com os recursos abundantes que hoje existem, de tal maneira que ela, de alguma forma, ela esvaziou a necessidade da submissão das suas decisões a processos decisórios mais amplos, até mesmo no Congresso. E vou dar um exemplo que é relativamente simples. Pouco a pouco no Brasil, por causa mesmo do crescimento do Brasil, da sua economia, das demandas da sociedade, as questões sociais que eram agudas, e são agudas, que estão sendo postas à prova, crescentemente nós fomos criando estruturas estatais de governo que transferem recursos, recolhem recursos no governo, basicamente no governo federal, não é só, mas o principal mecanismo de recoleção de recursos é o governo federal. Essa massa de recursos é crescente, ela é imensa, a carga tributária, todos os empresários, todas as pessoas reclamam, é 35%, 36% do produto, ou mais do que isso, portanto, é imensa a soma de recursos que é arrecadada, e essa soma de recursos é arrecadada, e ela é de novo injetada no aparelho político, no aparelho estatal, e é injetada de uma maneira que em si mesmo é, eu diria, de tendência correta, qual seja, crescentemente houve uma transferência via o governo federal suga recursos e ele joga nos estados e municípios, crescentemente mais no município que no estado, e crescentemente numa relação direta entre o governo federal e o município, na saúde, na educação, na reforma agrária, nas bolsas, no que seja, de tal maneira que nós recriamos um sistema de vassalagem, um sistema de clientela. E a grande massa das instâncias decisórias dos prefeitos passa a ser massa de manobra de uma clientela do governo central. Eu não estou criticando este governo, estou falando em termos genéricos, porque isso valia no meu governo também. A tendência é essa, e essa tendência é uma tendência, eu diria, quase que inescapável, porque, de fato, a possibilidade da atuação depende da organização local. Agora, o que é perigoso não é esse fato, é o aproveitamento político desse fato e sem que as pessoas tomem consciência disso. Uma subordinação crescente de tudo ao poder central. Não por ser poder central, seria errado se fosse poder estadual também. Significa que essa monopolização do poder é sempre perigosa. E nós estamos vivendo um momento de extrema monopolização do poder. A liberdade que tem hoje os agentes locais diante da pressão do governo central é muito menor do que foi há 20 anos, ou até do que foi há 10 anos. É muito menor e é crescentemente menor e tem, junto com essa necessária infusão de recursos, vem também a infusão de prestígio, de tendências, de escolhas predeterminadas, etc, etc. E isso está existindo em vários níveis. O aparelho estatal cresceu muito e se tornou, até certo ponto, mais inteligente, às vezes no mau sentido, no sentido de que ele sabe detectar por onde é que passa o poder. Por onde é que vai a comunicação? Vamos distribuir recursos para os órgãos locais e vamos fazer
que não tem a capacidade que tem os órgãos mais amplos, nacionais ou estaduais, de fazer a contrapartida. Ficam simplesmente dependentes do press release, ou dependentes da publicação daquela matéria que foi enviada. Existe, portanto, e eu não vejo fantasmas, existe, portanto, efetivamente, um fortalecimento de uma tendência de uma centralização do poder e da comunicação muito grande. Reitero, ela é inerente quase à sociedade moderna. O que não é inerente à sociedade moderna é que essa coisa está sendo feita na surdina. É que o tema não é posto sobre a mesa e, portanto, a sociedade não tem se organizado para contrabalançar, para atuar de contrapeso. Então não existe democracia sem que exista checks and balances, sem que exista contrapeso.